tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras exatamente essas que a gente já leu. Volta às primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que tu pode trazer para nós aqui? Interessante que a igreja de Éfeso, né, das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, Éfeso é aquela que também tem uma carta, né, escrita por Paulo, que está no cânon bíblico. Então, nós temos a carta de Efésios, e quando nós estudamos a carta de Efésios, nós encontramos uma igreja forte, poderosa, né? Tanto que Paulo, né, mencionando a respeito do amor, Paulo ele vai mencionar aqui, no primeiro capítulo de Efésios, no verso 15, o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então ela tinha amor, ela exercia as suas obras no amor, né? E nós precisamos entender que algum motivo fez com que ela perdesse um amor fraternal, né? Daquilo que ela fazia desde o princípio, né? E aí nós percebemos que a exortação de Jesus na carta, né, em Apocalipse, não é assim, retoma o seu amor. Ele exorta no sentido de que ela deveria trabalhar como no princípio. Sim. Então, alguma coisa fez com que o trabalho que ela exercia no início e no final eram obras diferentes. E no princípio era melhor, né? E aí faz a gente conectar com aquilo que Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 13. Não importa o que eu fizer, se eu não tiver amor, nada seria, exatamente. É assim, ó, quando a gente traz para nossa vida, né? A gente acha que a gente é um super-herói. Nós não somos. Somos cristãos, mas estamos na carne. Então é muito normal que quando você que está assistindo se batizou, a sua fé estava lá a 1000 e você, não, vou seguir, vou fazer tudo certo, vou continuar. E daqui a pouquinho a gente dá uma esfriada. Isso é normal, acontece com todos. Mas essa advertência, por isso que a advertência das cartas destinadas para as igrejas, eu não acredito que são tempos históricos, mas cabe a todos nós, essas cartas servem de alerta. Olha, eu lembro do teu primeiro amor. Deus está mostrando, lembro daquele primeiro amor, lembra daquela chama, lembra quando você ardia? Então, volta a arder, porque eu preciso. A gente precisa que esse castiçal esteja aceso. Então você precisa voltar. E nunca é tarde para voltar, né, irmão? Nunca é tarde. Não interessa o que a gente fez, deixou de fazer. Deus está com os braços abertos, esperando pela nossa decisão, para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente retome a caminhada cristã. Muitas vezes estamos dentro de uma denominação e mesmo estando dentro da denominação, estamos muito distante da vontade de Deus. E é isso que a gente tem que retomar. Eu trouxe um versículo aqui que está lá em Efésios também, no capítulo 6, no versículo 5 em diante, diz assim, ó: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se o Senhor, como ao Senhor, e não como a homens. Não importa servir a homens, é servir a Deus. Entende? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele
não há acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. Então, nós não devemos fazer distinções. A gente tem que estar ciente de que Deus escolhe pessoas em cada âmbito. E Jesus deixou muito bem claro que ele trabalha também com os pequeninos. Então, não devemos dar um pedestal para uma pessoa que é muito importante. Nossa, esse pastor é importante demais, eu vou dar ouvido. Não, o bom pastor, dá ouvido ao bom pastor. Mude a sua vida. E você pode, sim, ser uma parte fundamental neste castiçal. A única coisa que precisamos é o azeite. E nós não podemos fabricar azeite sozinho. Dependemos de uma santificação para recebermos o Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu tive tenho uma caminhada cristã, né? E no princípio eu já tinha tinha sentido esse chamado para o lado do estudo, do ensino, né? Contar um pouco do meu testemunho bem rapidamente. Pode contar. E aí, depois de um certo tempo, uns 10 anos aproximadamente, Deus permitiu que algumas frustrações ocorressem em minha vida. E nisso, eu entrei numa espécie de cativeiro. Um cativeiro onde o Senhor queria me mostrar que eu precisava trabalhar dentro de mim, retomar aquelas obras que eu realizava no princípio, que era o estudo da palavra, o compartilhamento com os irmãos, e aquilo que alegrava o meu coração no início. Durante a caminhada, isso foi se perdendo. E nesse período de cativeiro, né, eu passei por vários processos, né, principalmente no processo de me perdoar. E isso é muito difícil. Além de você perdoar alguém, o difícil é você se perdoar por erros que você cometeu no passado. Então Deus foi trabalhando e trabalhando, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas, sejam elas boas e principalmente que são más aos nossos olhos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Chamados segundo o propósito que o Senhor determinou para cada um de nós. Então, existe um propósito para cada um de nós. E eu creio que se existem situações que estão dificultando a nossa caminhada de fé, é porque Deus tem um ensinamento para cada situação, cada cenário, para o nosso crescimento. Eu creio nisso. Exatamente. Eu passei por uma situação muito semelhante, porque eu já vinha gravando, nunca conseguia a constância na pregação do Evangelho. E parece que você vive a sua vida, tem as suas rotinas, seus trabalhos, e acaba perdendo um pouco o foco. Por mais entendimento que você tenha, estudos, então é importante entendermos, termos esse discernimento, e no momento certo eu também tive esse discernimento, que o erro era meu, que eu precisava voltar ao primeiro amor, eu precisava voltar com a força em pregar, sabe? Então eu costumo dizer assim, eu não tenho dom, as pessoas dizem, eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de cantar, não tenho dom de pregar. Meus irmãos, a gente tem uma ferramenta muito grande na nossa mão chamada internet. Muitos que não têm o dom, mas concorda com a mensagem. Se você concorda com esse vídeo, você acha que essa mensagem pode alcançar corações, uma maneira de compartilhar a mensagem é exatamente um botãozinho simples de compartilhar, entende? Então, assim, pequenas mudanças podem fazer a diferença para o avanço do reino. Voltar ao primeiro amor é voltar àquela chama, é exatamente isso. Então, são fases, tem fases na vida da gente, acredito que você em casa passe por esses problemas, como eu já passei, o irmão já passou, mas nunca é tarde para recomeçar. Então, essa carta nos traz um pouco de esperança, meu irmão. Esperança, Jesus está dizendo, eu sei do seu labor, eu sei que você é dedicado, mas falta que você se permita ser usado.
Jesus precisa da gente. Se não for eu aqui fazendo essa missão, não for o irmão, quem vai ser? Ele vai destinar para outro. Então eu prefiro eu conseguir espalhar a mensagem de Deus, fazer a vontade de Deus, separar um tempo da minha vida. Então é muito importante mesmo. Que versículo que a gente parou, irmão? Na exortação, né, que Jesus fez. Ah, sim, versículo 5. Deixaste o primeiro amor, né? Exatamente. É verso 5 agora. Verso 5, né? Uhum. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta, a gente leu isso. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa parte que eu acho importante nós comentar. Por que o retirar do castiçal, irmão? O que significa isso? O tirar do castiçal é deixar de fazer parte do corpo de Cristo. É aquilo que você comentou agorinha. Deus dá a oportunidade para cada um de nós a exercermos o propósito que Ele planejou para as nossas vidas. Uhum. Quando nós realizamos esse propósito, nós somos participantes desse corpo. Nós começamos a funcionar, começamos a frutificar, a gerar vida através do Espírito Santo em outras pessoas. Nós somos funcionais, então somos participantes deste corpo. A nossa lâmpada, ela está acesa, ela está iluminando, levando a luz do Evangelho a outras pessoas. Então, quando essa luz se apaga, ela deixa de cumprir a sua função. E, com certeza, o Senhor ele vai cumprir o propósito sobre cada um. E Ele vai usar pessoas, né, para isso. Se nós não estamos cumprindo com o nosso propósito, com certeza, Deus vai levantar outro para ser o castiçal que você deixou de ser. Exatamente. Quando a gente vê a imagem que João teve de Jesus com as igrejas na sua mão, aquele castiçal, ele disse que ele mantém na mão, e que cada pontinha desse castiçal, que são 7, é uma igreja. E quando a gente vê essa representação, a gente vê que Jesus tem o domínio, ele está com o domínio na mão. E nós, como igreja, a igreja não é templo de 4 paredes, igreja são pessoas. Nós, como igreja, nós estamos ali, e Jesus está mostrando, lembra desse primeiro amor que você tinha? Então, assim, volta para as práticas, porque você não está cumprindo a sua missão, aquela mesma que você cumpriu. Então, antes que eu venha e tire o teu lugar, antes que você saia da mão de Jesus e ele passe essa missão para outra pessoa, volte às primeiras práticas. Então, é muito importante quando a gente entende a parábola das 10 virgens, porque vai chegar um momento em que não vai ter azeite para todo mundo. Se tu não conservou esse azeite, entende? Todas são virgens, mas algumas não conservaram. Então, aquelas que estão conservando, no mínimo possível, dentro da disposição que tem, essas vão ser usadas. Então, é isso que Deus diz. Então, por isso que eu costumo dizer que não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Esse versículo nos diz isso. Se nós não cultivarmos, sinto muito. Nós temos uma missão, nós somos salvos por obras também. É por fé, mas são obras da fé. Porque a fé sem obras é morta, como já diz, né, o apóstolo Paulo. Fé sem obras é morta. Então nós devemos demonstrar a nossa fé cumprindo a missão de pregar o Evangelho. E sem o derramamento do Espírito Santo não tem pregação do Evangelho.